Olá para você que acompanha o portal Primeira Página. A gente está estreando hoje o podcast Política de Primeira. Sejam muito bem-vindos a esse conteúdo do portal, esse novo conteúdo. Já quero apresentar quem está no estúdio comigo, Henrique Schuto, nosso editor-chefe, coordenador de política da redação da Rede Mato Grossense de Comunicação. Bom dia, Schuto. Bom dia, Fabiano. É um prazer estar aqui. E o nosso entrevistado, convidado de hoje, o ex-governador, ex-prefeito da capital, André Putinelli. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Henrique. Bom dia a vocês todos. Bom, nós vamos estrear, então, esse podcast Política de Primeira, em que a intenção é trazer esse conteúdo de política com frequência aqui no portal Primeira Página. E a estreia, então, com o ex-governador André Putinelli. E aqui, da trajetória política dele, faço a licença para trazer aqui que o André Putinelli nasceu em Viareggio, na Itália, no dia 2 de julho de 1948. Já faz um bom bocado. Um bom bocado. Mudou-se para o Brasil em 53. Em 73, transferiu-se para Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Começou na política em 82 como candidato a prefeito de Fátima do Sul. O senhor ganhou? Perdeu? Eu fui mais votado, mas perdi. Perdeu. Depois foi secretário estadual de saúde, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal, prefeito por 2 mandatos de Campo Grande e também governador por 2 mandatos do estado de Mato Grosso do Sul. O senhor é, sem dúvida, um dos principais nomes da história política recente de Mato Grosso do Sul, por essa trajetória, pelos cargos que passou, e tem muito aqui que a gente vai conversar sobre a sua trajetória e, sobretudo, sobre os planos políticos de André Putinelli. Ainda são muitos, bem rapidinho, são muitos ainda não? À disposição. Pretendo, o próximo ano, disputar como pré-candidato que sou no momento. Governador, então, isso que eu achei curioso aqui, a primeira eleição que o senhor ganhou foi em 86, para deputado estadual. 40 anos depois, agora o senhor pensa em disputar de novo uma vaga na Assembleia. É um ciclo que se fecha, 40 anos de... E nesses 40 anos só foi tudo, menos senador. Chuto, na realidade eu pensei que tivesse encerrado um ciclo quando eu saí do governo em 2014. Errei. Eu deveria ter sido candidato ao Senado. Não fui, a burrada foi minha. E eu não posso me autocriticar porque quem errou fui eu, apesar da insistência dos companheiros. Agora eu pensava que tinha encerrado um ciclo, houve insistência, eu fui candidato a governador quando na véspera da convenção me prenderam. Fui candidato a governador de novo, quando na véspera, na quinta-feira, o Jair Messias Bolsonaro, cutucado pela Soraya, disse que era para votar no contrário e o povo acompanhou. E eu me trumbiquei 2 vezes. Agora pensei novamente que tinha encerrado. O pessoal está insistindo, o partido diz, não, você tem que ser candidato, você puxa voto e tal. Então, aceitei a pré-candidatura a deputado estadual. Por que não federal? Eu não gosto de Brasília. Brasília, no meu entender, é a ilha da fantasia. Então, eu ainda acho que eu posso ajudar aqui no estado e sou pré-candidato a deputado estadual. Mas é uma mudança de perfil da forma de fazer política em relação a mandato, porque o senhor, a experiência mais recente, são 16 anos praticamente, 8 anos prefeito, 8 anos governador, agora voltando para um cargo no legislativo, ou se colocando à disposição para um cargo legislativo. É uma mudança importante de chave aí. Em atendimento à bancada do MDB, aos companheiros do MDB, aí eu fui dar uma perguntada para o povo. Não, volta. Tem muitos que estimulam o Volta André, e eu aceitei a pré-candidatura. Então, apesar de ser uma mudança de estilo, aquela história que eu tinha falado que eu ia ser vovorista, vovô motorista motorista dos meus netos, ficou na saudade. Despendurei as chuteiras. É a política que ainda jorra nas veias, né? Governador, o senhor falou que trumbicou 2 vezes, mas sobre essas 2 eleições a gente vai conversar um pouco mais para frente. Sim. Detalhando um pouco o que aconteceu na eleição de 2022, a passada, né? E na eleição de 2018, né? Que foram duas situações diferentes. Bom, a gente vai mostrar uma foto agora, governador, na tela, e a gente quer que o senhor contasse para nós a história dessa foto, dessa imagem.
É quase uma lenda já, né, governador? Que foto é essa aí? Uno vermelho. Esse Uno aqui é a 5ª edição. O primeiro Uno era de 1993, o segundo de 1996, 2003, 2006 e esse 2011. Se você vê-lo hoje, parece que está saído de loja. O senhor tem ainda? Tenho ainda, é a relíquia. Mas o senhor tem todas as edições, não? Ou Não. As edições fui vendendo e adquirindo mais recente. Mas a origem, em que momento da sua vida como prefeito o senhor falou, eu vou visitar a obra com... 93 eu estava no penúltimo ano de deputado estadual. E estava andando muito pelos municípios de Mato Grosso do Sul, formando o MDB. Naquela época, tinha o estado 65 municípios. E eu andei e formei o MDB, reestruturei o MDB em 58, com o intuito de ter o delegado municipal à convenção estadual para poder disputar a vice do Dr. Wilson. A intenção era essa. E o Uninho era um carro que não parava no areião, não parava no barro, é um carrinho valente, alto. Então era o carro com que eu andava com 2 companheiros para trocar motorista, andávamos dia e noite no estado inteiro. E o Uninho, que é valente assim, ficou como grife. Aí eles começaram a dizer, lá vem o homem do Uninho, lá vem... Aí eu percebi que tinha virado de grife e o potencial dele. Então, André do Uno. E não é Uno. Sim. Ele é Uno, Mille, cor, vermelho, Ferrari. Eu abrevei tudo e chamo ele de Ferrari. A história do carro, então, ela vem antes do mandato de prefeito, porque tem muita gente viu o senhor rodando as ruas de Campo Grande, tem e agora, mas o senhor está relatando que isso começou antes, o senhor rodava o estado, então, com o carro. Sim. Em 93, a primeira edição, na véspera da candidatura, 96, que eu assumi a prefeitura 1º de janeiro de 97. Aí já era a segunda edição. Mas esse zerinho para andar nas ruas esburacadas do prefeito Mas da tinha época. pelo menos ar-condicionado, governador, ou não? Não, é pé de boi. Canela seca. Era canela seca. Era maçaneta, não tem nem vidro elétrico, nem ar-condicionado. Mas vamos lá por um ponto, então. O quanto foi um instrumento realmente de trabalho, o quanto foi o marketing? Não, eu usava porque eu gostava de andar sozinho na cidade. Eu me lembro que no primeiro ano eu peguei para cada vez mais me aprofundar e conhecer Campo Grande. Eu andava em tudo que era rua de Campo Grande, eu mesmo dirigindo, que eu gosto de dirigir. E virou grife. Uma marca registrada, né? Virou uma marca. Agora um pouco no campo da política. O senhor teve, desde a eleição para prefeito em 96, quando o senhor venceu a eleição para prefeito por uma margem bem pequena de votos? Qual foi a diferença de votos, governador, na época? 411 votos num universo de mais de 300 mil votos válidos. E desde então o senhor teve uma disputa política com hoje deputado estadual Zeca do PT. Hoje a gente não vê mais essa disputa. Acabou Como o senhor enxerga a política hoje, o cenário hoje do Estado? Sem esses embates... Essa política mais raiz, governador. Na realidade, Fabiano Enxuto, a política hoje está mais venal. A realidade é essa. Antigamente, história valia, bater perna e visitação valia. Hoje, história vale 25%. Andar, divulgar suas ideias, vale mais 25%. E, como dizem alguns amigos, a polaina está valendo 50%. Infelizmente, a condição ideológica da política e a questão de princípios na política está cada vez mais se deteriorando. A verdade é essa. Bom, mas faz falta a gente ter essa política mais... Eu digo mais pelo ponto de vista do eleitor enxergar dois nomes, de repente, fortes. Hoje ele consegue ver de repente um desponta, ganha a eleição, de repente, às vezes até com a maioria aqui, nós vemos o segundo turno, tudo, mas falta ter essa disputa mais acirrada para o bem da política, na opinião do senhor? Falta uma discussão de ideias mais aprofundada. Hoje não se discute tanto ideias, se discute quanto você vai me dar.
A realidade é essa. Por isso os partidos hoje estão procurando se unir para acabar com 30 e tantas siglas que disputavam a eleição, muitas barrigas de aluguel, que eram simplesmente compradas para ter tempo de rádio e televisão. A verdade é essa. O senhor foi prefeito por 2 ocasiões, 2 mandatos. Vamos falar um pouco sobre esse período, governador. O que o senhor deixou de fazer que gostaria de ter feito nesses 2 mandatos como prefeito? Sem presunção, não faltou nada em qualidade, faltou em quantidade. Uma das coisas mais relevantes no segundo mandato foi que nós terminamos as favelas de Campo Grande. Então, nesse quesito não tinha como fazer mais, porque nós terminamos com todas as favelas. Mas em muitos outros quesitos, como por exemplo, construção de mais creches, hoje denominados CEINFs, Centros de Educação Infantil, faltou. Tanto é que ao término do meu mandato ainda existiam muitas crianças que necessitavam de creche. Então as creches particulares, as beneficentes, se uniam para complementarmente ao poder público. Na área de educação, na prefeitura nós construímos 23 escolas. Não faltou escola. Tanto é que há muitas crianças que cursavam o ensino fundamental, que não é prerrogativa do Estado, migraram do ensino fundamental do Estado para o ensino fundamental da prefeitura, que a obrigação da prefeitura é o ensino fundamental. Por quê? Porque lá tinha 23 escolas construídas, tinha kit escolar, tinha merenda escolar, tinha uniforme. Então, quantitativamente faltou em alguns setores. Como no setor social, uma possibilidade de ampliar. Chegamos a ter 100 mil pessoas atendidas pelo que é mais social hoje, que era o Vale Renda anterior, né? Então, quantitativamente faltou, qualitativamente não, porque na educação, não me lembro se era em matemática ou em português, nós ultrapassamos ou Paraná ou Santa Catarina numa dessas matérias. Teve um ano em que Campo Grande suplantou a capital de Santa Catarina e nós aqui de Campo Grande suplantamos o Paraná, ou em matemática. Então, faltou quantitativamente fazer mais. Sim. Pela limitação dos recursos. O senhor deixou o mandato com qual a nota de aprovação? 90% de bom e ótimo. Não tinha aquela história de regular a prova, regular não a prova. Era bom ou era mal? Era ótimo ou era péssimo? 90% de bom e ótimo. Não seria na linha de provocação, mas só para uma reflexão. Pode provocar. Em relação, por exemplo, o senhor foi prefeito numa época que a capital, se não me engano, tinha algo em torno de 600 a 700 mil habitantes. Hoje estamos chegando a 1 milhão. 900 e lá vai fumaça. Quase 1 milhão, né? Segundo o último IBGE. O que as últimas administrações deixaram de fazer para que a cidade hoje estivesse numa situação, digamos, mais apropriada para uma população de 1 milhão de habitantes? Nessa pergunta do Chuto, eu queria emendar 2 pontos que o senhor falou na resposta anterior, que é a questão das favelas. Campo Grande tem de novo essas situações. Infelizmente. E na educação virou um grande debate a espera por vagas em CEINFs. Então, o senhor está falando de situações lá no passado que, sob sua ótica, estavam resolvidas, mas as décadas se passaram. Esses foram e o problema pontos que são pontos aí de foram novo, esquecidos nesses outros mandatos depois que sucederam o seu mandato? Sem fazer crítica à atual mandatária e aos mandatários anteriores depois que me sucederam. Mas nós constatamos, o povo nos diz, não tinha favelas, hoje tem. Então, a política habitacional foi enfraquecida e não supriu a demanda. O CEINFs, que em 1999, Chuto, nós fomos a primeira capital brasileira que tínhamos todas as escolas e os CEINFs informatizados. 99, no ano do centenário de Campo Grande. Uma criancinha das creches, CEINFs, uma criancinha do ensino fundamental, 2 criancinhas ficavam na frente do computador para aprender já que era em computador, em 99. Hoje não tem isso. Então, nesse quesito, piorou. A questão educacional. Nós tivemos... Eu sou médico de profissão, mas os médicos reclamavam que eu dava mais atenção à educação do que à saúde. Não, eu dei atenção igual, mas acontece que eu priorizei de forma absoluta a educação, porque, por exemplo,
Higiene. Higiene é questão de medicina. Mas se você não aprender que tem que fazer higiene na escola, então tínhamos que enfatizar a educação. Então, piorou em vários quesitos. Trânsito, vamos pegar o trânsito. Fizeram um projeto e deixaram inconcluso. Se você for na Bandeirantes, você vai ver que tem construções feitas inconclusas. Se aquilo concluído, poderia até ser benéfico para o trânsito. Mas não se estreita a via, tem que alargar a via, cresce a população, cresce o número de carros. Como é que vai... Né? Como é que... Brilhante, não Bandeirantes. Obrigado, Fabiano. Como é que você estreita a via? Hoje tem, como você disse, chutou 1 milhão de habitantes. Tem 500 mil carros. Naquele tempo existiam 320, 340 mil. Vai estreitar a via? Então houve um decréscimo. E eu não quero fazer crítica, eu só constato o que a população diz, e na crítica construtiva, quando eu me manifesto publicamente, eu procuro dizer qual seria a solução que a equipe do André, não é o André só, ninguém faz administração, que a equipe do André faria, porque eu continuo com os meus companheiros, alguns novos e alguns dos antigos, a consultar o que nós faríamos nisso, para que eu me atualize. Então eu não sou idoso na ideia, eu sou idoso na carroceria, que a carroceria está um pouco mais abatida e desbotada, olha só. Vereador, não sei se a minha memória aqui vai me trair, mas o projeto da nova rodoviária, uma obra emblemática, é da sua época ou foi depois? Não, temos que fazer justiça. O projeto, existia a necessidade de uma nova rodoviária, que é aquela terminal Euclides de Oliveira, onde vai ser lá no final da Norte-Sul, no sentido norte, não era apropriado. Você localiza a rodoviária de onde vem a maioria dos ônibus. A maioria dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais vem da região sul. Então você tem que fazer rodoviária de onde vem 80% dos ônibus. Tá. O projeto arquitetônico foi do Nelsinho Trade, justiça seja feita. Agora, o senhor tocou num ponto que é importante para Campo Grande, né, sobre a antiga rodoviária. A antiga rodoviária concentrou ao longo da história um ponto de referência de chegada e partidas na capital. Então, a região central tem um ponto do seu desenvolvimento por conta da antiga rodoviária. Sem dúvidas. Há muito tempo se discutia a necessidade de um novo terminal, e quando o novo terminal surgiu, a antiga rodoviária virou um problema para a cidade. Há um relato e há registros de empresários, comerciantes, moradores de uma região que ficou insegura por conta de moradores em situação de rua, muitos, a contratação até da polícia é em situação de dependência química, então virou um problema depois que a rodoviária transferiu de lugar, faltou política pública para resolver isso de forma planejada, organizada, com planejamento a longo prazo? Faltou. A rodoviária, a prefeitura detém 13% das ações do terminal Laburu, que esse é o nome do terminal. A prefeitura tem 13% das ações, mas virou um imbróglio tão grande, e eu não me recordo o nome, ao não me recordar o nome, estou fazendo uma injustiça a uma empresária valente que começou a revitalizar. Mas o poder público tem que acompanhar, tem que cortar as árvores, tem que aumentar a iluminação pública, que a iluminação pública afasta as mariposas, afasta. A Cracolândia vai periferizando. As moças da vida vão periferizando. Se tiver guarda, se tiver policiamento ostensivo, se tiver iluminação pública e se tiver fluxo de gente. Não houve pensamento do que fazer com o antigo terminal Laburu por parte das administrações públicas que sucederam. Se transferiu, se fez uma bela de uma rodoviária à época, que vai ter que ser ampliada ao seu tempo, que foi, como eu disse, do senador atual Nelsinho Trade. Mas o que depois se fez? O que fazer com o terminal Laburu? É uma interrogação que tem que juntar a equipe multidisciplinar para ver o que se faz. Vamos ver mais uma imagem? Vamos ver lá. O aquário. Tá, governador. O senhor pode relatar que imagem é essa?
Esse é do aquário do Pantanal chamado Bioparque. Mudaram o nome por quê, Chuto? Não sei, eu não vou cutucar ninguém, mas mudaram o aquarinho do Pantanal. Ó, aí disseram, o maior antro de corrupção do André roubou não sei o quê, tá. Quando comprovaram, se não tivessem parado a obra, teria terminado com 176 milhões de reais. Ah, mas começou com 84. 84 milhões? O prédio. E os equipamentos? Quando você compra um apartamento, você compra um apartamento vazio. Então a licitação de 84 foi para a construção da edificação. E daí? O sistema de cuidado da vida, os laboratórios, os equipamentos. Aí teria terminado em 176 milhões de reais. E quando eu deixei, ainda passei uma lei na Assembleia para prevenir que era para tirar o dinheiro da compensação ambiental das empresas. Então aquela história, se você não tem UTI, interne-se no aquário, virou mentira. E depois se viu que não houve roubalheira nenhuma, e por isso é um dos motivos dos inúmeros processos que me fizeram, que verificaram que o André não roubou porcaria nenhuma. Bom, o senhor está falando de uma investigação da Polícia Federal que apontou, entre outras questões, fraude em licitações, em contrato, desvio de recurso público. E depois ficou comprovado que nada disso existiu. Então, como é que o senhor classificaria a operação da Polícia Federal? A operação da Polícia Federal foi mandada fazer por alguém, correto? Que suspeitou que eu tivesse fraudado a licitação. Aí comprovaram. O que a Polícia Federal fez depois? O que os investigaram fez para publicar, para dizer que o André não tinha roubado porcaria nenhuma? Governador, nada. O fato dessa obra, o senhor apostou muito na conclusão dessa obra, né? Era uma obra que o senhor estava... Infelizmente não demos conta de terminar a tempo. Não deu timing ali? Ou começou muito já... Não, ela... No fim do mandato. Esquecendo a questão da operação, o senhor, em prazos normais do seu mandato, no que o senhor planejou sobre essa obra... Falhou? O que falhou? Por que não deu tempo, então? Essa era uma obra que um visionário chamado Pedro Espíndola, já morreu, disse, olha, vamos criar o aquário do Pantanal para nós nos apropriarmos da grife Pantanal. E o aquário tem que ser em Campo Grande e não em Corumbá. Ele que falava isso. Porque a centralização da vinda dos estrangeiros e dos outros estados é aqui em Campo Grande. Isso foi indo. No governo do Nelsinho Trade, ele me chega com Rui Otaki, um arquiteto de renome internacional, e me mostra uma maquete. Bom, precisamos de uma obra emblemática. E eu peguei com a minha equipe e disse, será que essa pode ser uma obra emblemática? Será que essa obra do aquário do Pantanal Bioparque poderá fazer com que a grife Pantanal fique no estado de Mato Grosso Sul? Que os pessoal vem de fora e fala, estado de Mato Grosso. A vovozinha estado de Mato Grosso, aqui é Mato Grosso do Sul. Né? Então, e o pessoal estudou e disse, olha, podemos nos apropriar da grife Pantanal. E se criarmos laboratórios, nós vamos fazer parceria com as universidades do mundo, a Embrapa Pantanal, e nós vamos divulgar ao mundo o conhecimento das espécies que existem, das espécies novas do nosso Pantanal. Então, a ideação foi de fazermos uma obra emblemática, que nós tínhamos capacidade financeira para fazê-lo, e nos apropriarmos da grife Pantanal e fazer Campo Grande, Mato Grosso Sul, conhecido no mundo. Aqueles que criticavam, se você não tem UTI, interne-se no aquário. Hoje ela é visitada, já divulgaram que mais de 1 milhão de pessoas divulgaram, e está nos tornando conhecido no mundo que nós somos os detentores da grife Pantanal. O senhor acha que esse legado que estão usando hoje foi um legado que deveria, parte do crédito ser do senhor? Apesar da mudança para Bioparque do Pantanal... O senhor não gostou, não? Não tiram... Não! Bioparque Pantanal, o senhor gostou? Mas o povão continua chamando de aquarinho do André. Continua chamando de aquarinho do André. O senhor foi convidado para a inauguração? Foi. Que bom. O governador Ridley e o ex-governador Reinaldo, inclusive, me deram a palavra. Membros do meu MDB disseram, você não tem que ir, te criticaram tanto. Eu fui e tenho um discurso gravado, um discurso de estadista, curto
em que eu elogiei a iniciativa, apesar de tardia, deveriam ter terminado mais cedo, né? Oneraram o custo da obra, mas eu agradecia ao ex-governador Reinaldo e agradecia ao governador Riedel a consecução do objetivo. Olha aí, ó. Isso daí, você digita, você vê Piraputanga nadando, você sabe... Mas do ponto que nós tínhamos perguntado sobre... Teve um erro no cálculo da rota aí, para esse prazo dar tempo dentro do mandato do senhor? Quando as obras se arrastam, a população precisa saber, você precisa saber que existe, por contrato obrigatório por lei, reajustamento anual. Então, uma obra física que custava 84, acabou depois de quase 4 anos, foi projetada em 3 anos, mas pela complexidade da obra, tinha soluções a serem feitas, acabou se arrastando e faltou cerca de 10% para terminar. Então, os reajustes contratuais. Então, de 84, a edificação passou, se eu não me engano, a 106. Os móveis, digamos assim, os equipamentos, passou, e o total ficou em 176 milhões. Ou seja, 1 mês e meio de aplicação na área de saúde que Campo Grande, que Mato Grosso do Sul gasta. Mato Grosso do Sul gastava 170 milhões, gastava 230 milhões a cada 2 meses. Então, em 1 mês e meio de aplicação na saúde, e não fez falta porque sobrou dinheiro, e eu ainda deixei dinheiro para o governo que me sucedeu, em caixa. Governador, agora um outro assunto também que é bastante importante na sua trajetória, marcou também a política sul-mato-grossense. Em julho de 2018, portanto 4, 5 meses... 20 de julho de 2018, a minha prisão. Isso. O senhor estava indo para 3º mandato, bem nas pesquisas, e teve essa prisão. Até que ponto isso... caso não houvesse a prisão, aquela eleição... Teria ganho a eleição. Como eu estava liderando as pesquisas. Teria ganho a eleição. Me prenderam na véspera da convenção. Foi uma prisão política, que naquele tempo não. Naquele tempo a prisão foi por acusação, é ladrão, é corrupto, isso. Naquele tempo. Agora, em novembro do ano passado, a lama asfáltica, que dizia que eu era ladrão e corrupto, comprovou que eu não sou nem ladrão, nem corrupto, nada, que eu fui um bom gestor. Vistoriaram a minha vida política, contas gráficas dos 4 bancos, sigilo telefônico, declaração de imposto de renda, declarações anuais do produtor, desde 1986, vistoriaram tudo. Não tem impressão digital nem fora da cueca, nem dentro da cueca. Desse episódio, as marcas que o senhor traz desde então, o senhor diria que houve na sua trajetória, nas campanhas que o senhor disputou depois, um peso na hora de pedir voto? Claro. Quando me prenderam e me deixaram 152 dias preso. 152 dias preso. Com o meu filho. Porque ele tem sobrenome de Putinelli? Não tem nada. Nunca dei emprego público para meus filhos, nem parente nenhum. Por quê? Aí, não, o André roubou, o André é corrupto. Agora, em novembro do ano passado, na questão da lama asfáltica, o mesmo procurador da República assinou agora, dizendo que nos enganamos, o André não é ladrão. Quando saiu pesquisa, depois da minha prisão que eu saí, eu tinha 39% Campo Grande, onde eu já tinha sido rei, e hoje espero que não seja o bobo da corte. Se eu não sou rei, que eu possa ser um príncipezinho, pelo menos, por Campo Grande, né? Tinha 39% da população de Campo Grande pesquisada que dizia que eu era ladrão. Hoje é 17, 16, 15, 18. Quer dizer, ficou a marca. Eu não sou e ficou a marca. O senhor, fica a pecha. O senhor buscou, fica a sequela. O senhor buscou a justiça de alguma forma para ser indenizado? Estou buscando a justiça, mas ainda não terminaram os processos. O processo principal, que é esse escabroso, os outros são derivações que provavelmente todos eles, ao longo do tempo, serão extintos. Agora eu vou te dar um exemplo, chuta. A lama asfáltica liberou meus bens em novembro do ano passado. Só agora, no mês passado, que o juiz mandou ofício para o Detran para liberar, poder vender os carros. Eu não movimento a minha conta. Eu não tenho Pix. Eu não tenho conta. Quem movimenta é a Beth, minha companheira, que temos comunhões de bens nas mazelas, e quando eu era um príncipe, ela era uma princesa.
em 73, quando nos casamos. Ela que movimenta tudo, ela que é a dona da casa, que é a economista, que é a planejadora, tudo. E daí? Eu vou ter o ressarcimento? Eu em vida não vou conseguir esse ressarcimento. Se eu conseguir ressarcimento, meus netos ou talvez tataranetos obtenham. Para fuzilar, a justiça é rápida. Para fazer justiça, a injustiça que fizeram lá atrás, demora. Governador, sei que não são lembranças muito boas. O senhor falou que foram 152 dias na 152 dias. Fui preso no dia 20 de julho, foi liberado no dia 19 de dezembro. Pensei que não ia passar o Natal com a minha família. O senhor pensa em... Eu sei que o senhor está escrevendo livros, né? Vou contar. As Memórias do Cárcere, por exemplo, você vai estar lá. Graciliano Ramos. Vou imitar. Eu vou pedir que... Vou pôr na bibliografia que não é plágio. Não é plágio. Vou citar Graciliano Ramos, a Memória do Cárcere. Vou contar. Governador, Era a rotina? Já que tem o subtítulo, Eu aproveitei o tempo que estava lá para ler bastante e principalmente para exercer os meus dotes de médico para atender lá. Não precisavam chamar médico de fora. você não atendia o pessoal? Atendia tanto da cela da suíte 17, onde nós ficamos, quanto do corró, que assim chamam. Eu atendia. Tinha problema de saúde, podia me chamar. O senhor foi médico Fui. Da unidade. E creio que possa até ter salvo uma vida lá. Tinha um menino que tinha erisipela. Porque tinha uma doença chamada elefantíase. Então, e ele ficou com febre alta, a perna purgando pus, íngua na virilha e febre alta, ele estava desfalecido lá no quarto. Aí os agentes penitenciários, que por sinal foram bons, atendiam a todos com humanidade. Não era o André porque era um grandão, atendiam a todos com humanidade. Inclusive os do Corró, que lá tinha pinta braba lá no Corró, né? Eu disse, olha, o camarada precisa internar, ele vai empacotar, vai morrer. Aí, dúvida, eles queriam uma outra opinião, não a opinião do colega de prisão do cara, né? Então, e o médico demorava, disse, gente, vamos mandar fazer antibiótico potente no cara, o cara vai morrer. Por fim, obtiveram, ele foi para o hospital regional, foi tratamento intensivo antibiótico terápico e veja só, 2 dias depois ele foi declarado inocente. Ele estava preso injustamente. Ia morrer injustamente. Graças à humanidade dos agentes penitenciários, hoje chamados policiais penais, daquele tempo, eu até preciso resgatar os nomes dos que eram, ele foi salvo. Então eu participei do salvamento dele, os agentes penitenciários participaram, o hospital regional deu atenção a ele e 2 dias depois o cara foi inocentado. E como era a rotina, governador? Você acordava falou da de suíte manhã... 17. Quem ficava na suíte 17? Eram 24 pensionistas. Pensionistas. Mas aí chegou até 32. Dormia no chão, dormia na coisa. Não tinha cama para todos. Não tinha cama para todos. Não. E lá na suíte a gente acordava, fazia o confere. O que é o confere? Abria uma grade, depois abria outra grade e o agente penitenciário ficava lá na frente e o outro ia conferir se estavam todos lá, não tinha sumido pelo telhado, que é concreto, não tinha como sumir. Fazia o confere de manhã, o confere de noite. Aí nós tomamos café da manhã, leite da manhã, tinha um pãozinho, não era ruim a alimentação, não. E aí eu ia caminhar, ia pro sol, ia tomar mais sol. Tinha a grade da cela, uma outra grade e depois tinha uma outra grade aqui e aqui tinha um espaço de mais ou menos uns 30 metros que eu ficava andando em círculos lá. Aí quando me chamava, a qualquer momento, a qualquer tempo ia atender. Eu não tive uma rotina enfadonha. E estou como médico no hospital. E aí eu pedi para os guardas, mas era ruim no inverno. No inverno não tinha chuveiro elétrico não, era frio. E eu me lembro um dia que dava para a gente virar picolé. O senhor pensou em algum momento em desistir lá, quando o senhor estava lá? Não. Gozado. Eu me fazia de forte para escorar psicologicamente o meu guri.
E o meu guri se fazia de forte para escorar psicologicamente o pai. Nós nos ombreávamos. E eu consegui dos agentes que nos permitissem jogar dama. Não tinha. Eu disse, mas como é que nós vamos passar o lazer? Tem que ter o solar, tem... Aí eles também obtiveram autorização e jogava dama. E eu sou bom na dama. No xadrez eu apanhei lá. Tinha um camarada que me batia todas. Mas na dama eu ganhava a maioria lá. Aí tínhamos dama, tínhamos baralhinho, nos permitiram, né? Sem jogar dinheiro, não pode jogar dinheiro. Governador, ainda sobre eleição, vamos para 2022 então. Em 2018, o senhor contou aqui que se não fosse a prisão, seria um dos favoritos. Provavelmente, né? Teria ganho porque eu estava liderando as pesquisas. Na última eleição, em 2022, as pesquisas indicavam que o senhor estava em primeiro ou segundo lugar. Primeiro lugar. Isso. Então, assim, nas conversas aqui, é assim, ó, quem vai para o segundo turno com o André Putinelli? Essa era a conversa nos bastidores. Mas, quando sai o resultado do primeiro turno, Riedel e Contar vão para o segundo turno e o senhor está em terceiro. Foi uma surpresa negativa para nós. O que aconteceu ali? Foi uma dupla frustração? Foi um... O pessoal, eu não sou direitista extremista. Eu sou centro-direita. Até 15 graus. Como o número do partido é 15, centro-direita a 15 graus. Né? Eu sou pelo direito à propriedade privada. Tem que fazer ação social, tem que amparar os indígenas, tudo, mas não permito nem dos movimentos sociais, nem de indígena, quando estava no governo, permitia as invasões, procurava entender as suas reivindicações para atendê-las, né? Então eu sou centro-direita, sou contra o aborto. Então eu me identificava com as teses do Bolsonaro. E eu era dito que era centro-direita, mas não era bolsonarista como deveria ser extremista. Bom, isso nunca me preocupou, porque as teses que eu tenho convicção, eu as defendi e as defendo até hoje. Bom, a Simone foi candidata. E aí os bolsonaristas que queriam votar em mim diziam assim, mas você tem uma candidata que é a Simone para presidente da República, você diz bolsonarista, então vai na televisão e no rádio dizer que é bolsonarista. Não podia porque senão que ele seria caçado. Não tinha jeito. Então esse foi um fator, mas não foi o preponderante. Foi naquela quinta fatídica noite do debate, a Soraya cutucou o Jair Messias Bolsonaro e, cutucado por ela, ela falou para ele mais ou menos isso: o senhor não é leal, o senhor não é parceiro, o senhor não é companheiro, o Contar lhe apoiou e o senhor não apoia, e ele não... É para votar no Contar, mais ou menos isso. Eu tinha 31%, a TV Morena publicou a pesquisa do IPEC, eu tinha 31%, o Riedel 19% e o Contar 15%. Terminou eu com 17%, o Contar com 26% e o Riedel com 26,5% e o Riedel com 25%. A fala do Jair e a liderança do Jair foi tamanha que aqueles que pretendiam votar no André, que diziam que eu tinha intenção de voto de 31%, caíram para 17%. Em Campo Grande caiu menos. Em Campo Grande caiu de 31% no global para 22%. E no estado caiu para 14% e a média deu 17%. Vamos supor aqui então, vamos ver se a gente captou essa avaliação. Então a gente tinha uma direita muito forte naquela eleição, que tinha Contar e o Riedel apoiado pela Tereza, um nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na hora desse pedido, os da direita que apoiavam o senhor resolveram migrar para os outros dois que eram direitistas mais assim, contundentes. O senhor avalia assim? Migrou a maior parte para o Contar, que era bolsonarista raiz, mas migrou um pedaço, um percentual também para o Riedel, em decorrência dos apoios de quem estava vinculado ao Bolsonaro, que era, no caso, a Tereza Cristina, o próprio Riedel. Aquela fala do ex-presidente Bolsonaro na antivéspera da eleição mexeu com o tabuleiro. Foi um tsunami ali ninguém mais sabia. Os trekkings da sexta-feira e do sábado, em 48 horas, já viu que de primeiro eu tinha passado disputando segundo ali, depois passei para terceiro. Sim. Os trekking mostravam isso. A fala dele como liderança, que foi e que ainda foi tamanha que me tirou a ida para o segundo turno.
Agora, vamos avaliar o outro lado. A capacidade de alguém fazer uma fala desta forma e mexer com a eleição como aconteceu, inclusive tirando o senhor da jogada. Isso traz essa avaliação sobre a polarização que a gente vê hoje, de um lado ou outro, mas qual que é a avaliação negativa que o senhor faz isso para o processo, para o jogo eleitoral? Você ter duas pessoas que consigam, ou dois símbolos, direita e esquerda, que consigam, de certa forma, não fazer com que uma terceira via, como o senhor poderia ser, se viabilize. Como é que o senhor avalia isso hoje para a política brasileira? A polarização sempre existiu num percentual maior ou menor. A polarização com radicalização é odiosa. Você está tudo errado, diz a direita. A esquerda diz, você está tudo errado. Ninguém está tudo errado. Um pode ter errado num aspecto, outro pode ter errado. Quantas tendências ideológicas existem? Se você considerar o centro-esquerda radical, centro-direita radical, centro-esquerda e centro-direita. No máximo temos 5 tendências ideológicas. Por isso os partidos estão tendendo a se fundir, porque enquanto não houverem tendências verdadeiramente vestidas, verdadeiramente defendidas, você não vai ter ideologia partidária, não vai ter fidelidade partidária nunca. Governador, vamos fazer agora um exercício de projeções. Vamos lá. São coisas... O senhor deve fazer muitos exercícios de projeções nessa cabeça do senhor, não deve não? Pensando agora para... Pelo menos às vezes eu pretendi e às vezes deu certo. Algumas deu errado. Vamos pensar agora para 2026, governador. Para o governo do estado. O senhor acredita que pode surgir até lá algum nome, por exemplo, para fazer um embate mais direto, por exemplo, o candidato Rida, que é a reeleição? Pode surgir algum nome ainda? Como foi o próprio Contar, como foi, por exemplo, o juiz Odilon, né, nas últimas eleições? Pode surgir um nome de fora, que não tá no radar, mas que de repente pode surgir para fazer um enfrentamento. Vai surgir. Ué, com que convicção? Vai surgir. Só que competitivamente não acho que seja. Então o Riedel tem 98%. Tem que se configurar a eleição, né? Quanto ao Senado, são 2 vagas. Então uma pretensamente hoje 90% dos políticos dizem uma vaga é do ex-governador Reinaldo. E a outra vaga? A outra vaga está em pendência. Como parece que o Contar foi para o PP para ser candidato a deputado federal, que era um nome forte, representava o bolsonarismo raiz, eu reputo que ele no PP, com apoio da Tereza e com apoio do Bolsonaro, seria um forte candidato à primeira vaga, à segunda vaga, uma das 2 vagas. Aí vai ter, Contar está fora da parada. Quem é que se apresenta? Alguém vai se apresentar. O Wander está pretendendo. O Wander dependeria de montar uma estrutura político-partidária, e o PT sabe montar, e ele é bom nisso, profissional, mas o nosso querido presidente está, a meu ver, deixando a desejar. E eu não tenho como ficar com o PT. Dizem no estado que eu sou dizimador do PT. Ganhei do Zeca na primeira eleição para prefeito. Aquela apertada. Depois eu mostrei que montei uma equipe competente. Primeiro turno contra o Benhur, na reeleição a prefeito. Ganhei do Delcídio primeiro turno, a governador do estado. E ganhei do próprio Zeca, dando-lhe uma segunda surra para ele sossegar o pito, né? Então, eu não tenho como ficar com o PT. Eu pretendo ficar com alguém que dispute a presidência da República e que não seja radical. Bom, o Michel Temer está fazendo, não sei se ele foi chamado para isso, ele se dispôs e aceitaram, uma congregação entre o Zema, o Ratinho, o Tarciso, o Leite e o Caiado. Dizendo, ó, nós não temos que pensar quem é que vai ser o candidato a presidente. Nós temos que fazer um programa de redenção do Brasil. Se nós estamos discordando do atual governo federal, nós temos que dizer quais são as soluções.
Aí seria de novo a terceira via, governador, que na eleição anterior também não deu certo, na outra eleição da vitória de Bolsonaro também não deu certo. Por que daria agora? Qual quadro o senhor colocaria como terceira via? O Lula é forte, mas parece, pelas pesquisas sucessivas últimas, que a força política dele está diminuindo. É muito forte. Então, a união faz a força, como diz o ditado popular. Em torno... Não, eu quero ser, diz o Caiado, eu quero ser, diz o Leite, eu quero ser, diz o Tarcísio. O Tarcísio é o único que diz que não quer ser. O Tarcísio está esperando a chuva, sem fazer a dança da chuva, do guru dele, que é muito forte, apoiá-lo. Porque se ele não tiver apoio do guru dele, ele é menos forte, apesar de ser forte. Pesquisas mostram que o Lula ainda está em primeiro, o Tarcísio está mais forte, o Ratinho vem em seguida, o Zema, o Leite e os outros estão disputando o terceiro lugar numa eventual. Agora, se todos se unirem, enfrentam. Enfrentam? Enfrentam. E o senhor acha que o Tarcísio, nessa direita que está se reformulando, né, nesse cenário com o Bolsonaro fora do jogo, o Tarcísio realmente é hoje um nome que surge até para aqueles que querem uma opção mais moderada? Hoje as pesquisas dizem, tanto qualitativas que quantitativas, que o gol está aqui. O Lula está sendo posto bem no cantinho e tanto chutando a bola. Hoje, pelas pesquisas, para o Tarcísio chutar em gol, com o gol quase aberto, e o Ratinho um pouquinho mais perto do goleiro. Quer dizer, tem chance. Se os 5 ficarem unidos em torno de um programa de redenção brasileira e continuar o governo federal tendo problemas como se está tendo, a disputa vai ser boa, mas eu vaticinaria hoje que o centro-direita ganharia. Governador, já estamos na nossa reta final desse bate-papo, que está rendendo bastante, muitas novidades. O senhor já contou uma vez que está pensando em escrever 3 livros. Pode contar um pouco, dar um spoiler de alguns episódios? O que o senhor deve trazer? Eu vou... biografia é um trem chato. Você contar onde nasceu, o que fez. Não pode ser documentário, não pode ser... tem que ter cheiro, sabor. A pimentinha, então, né? Eu estou mesclando. Nasci na Itália em 2 de julho. E aí, retificando o que vocês falaram, que eu vim para o Brasil em 53. Eu vim em 49. Fugindo da miséria do pós-guerra, minha mãe e meu pai vieram... O meu pai veio antes. Minha mãe e eu viemos de navio. Em fevereiro de 49, então eu nasci 2 de julho de 48. Em fevereiro de 49, nós já estávamos em Santos e nós fomos para Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque muitos amigos do meu pai que tinham saído logo em 42, 43, não esperaram o terminar da guerra, e 48, já estavam em Curitiba, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os maiores amigos do meu pai estavam no Rio Grande do Sul, nós fomos para Porto Alegre. Eu, então, de 49 a 58, quando mudei para Curitiba, Porto Alegre. Naquele tempo, um guri de 8 anos, 9 anos, ia de ônibus. Eu cursei no Colégio Anchieta, quando era no centro de Porto Alegre, sozinho, com 9 anos. Hoje é uma... Desculpe a expressão, vou pôr entre aspas, chuto. É uma frescurite danada. Com 16 anos, não temos maioridade penal aos 16 anos. Outro ponto que eu advogo, né? Não pode trabalhar... Bom, tudo bem, é socialmente correto para a Suíça. Não somos Suíça ainda. Não é? Bom, aí 58, Curitiba. Cursei em Curitiba no Colégio Marista e passei em primeiro lugar no vestibular da Universidade Católica para Medicina. E passei em terceiro lugar na Universidade Federal, no ano de 1964. Cursei Medicina 71. Bom, então vou falar isso aí rapidamente, mas vou dizer, a exemplo de como eu participei da comissão de formatura, como uma das 4 lideranças que já estavam, eu tive a ousadia de ser candidato a prefeito em Campo Grande, quando eu era de uma cidadezinha do interior. Então vou fazendo a mescla para pôr as pimentinhas. E é claro que as coisas mais escabrosas, digamos assim... Vão ter. Claro que vai ter. Senão não tem gosto. Senão não mas dá eu vou graça pedir para o autor
eu vou pedir para os deputados colegas, ou federais, ou estaduais, e para o morto eu vou pedir para o espólio, se eu posso contar as coisas mais apimentadas. Mas dá para o senhor antecipar alguma coisa escabrosa, não dá não? Pergunta. Alguma história, como Algum rival, algum episódio? Não. Nem um rival. Você não pode... Não, rival tenho. Você não pode ter inimigos, adversário. O Lones Machado. O Lones Machado, na primeira eleição de 82, ele xingava a minha mãe e eu xingava ele. Depois nós dois aprendemos que não se deve xingar. Aí convivemos. Continuou meu adversário. Na primeira eleição para prefeito, ele, Lones Machado, me apoiou em Campo Grande. E a dona Hilda Machado apoiou o Zeca. 2 pés e 2 canoas. Aí na segunda, como eu ganhei em primeiro turno e todo mundo sabia que eu ia ganhar, toda a família Machado veio. E eu sou amigo do Lones hoje. E todos nós temos defeitos e qualidades. E a gente tem que admirar. As qualidades do Lones são maiores do que os seus defeitos. Penso eu e espero que as minhas qualidades sejam maiores do que os meus defeitos. Governador, esse embate histórico com o Zeca do PT é mais algo mais de cena para o público externo? Não é cena não. Não é cena não. O trem é real. O trem é real. Não era para vender ingresso, não. Não era para vender ingresso. Não é para vender ingresso, não. Hoje já está um pouquinho mais racional. Hoje nos cumprimentamos na marra. Eu lembro de um episódio, acho que foi na eleição municipal, que o senhor, acho que pro estado, né? Pro estado, o senhor era prefeito, aí tinha aquela conversa, o André vai deixar a prefeitura para disputar o governo do estado com o Zeca, né? Aí o senhor decidiu ficar na prefeitura. Aí ficou aquela Segundo coisa, o Antônio João, que era vivo na época, era o amarelento. Isso. Essa história ficou um tempo, né? Eu vou dizer por que eu desisti, antecipando uma das pimentas da coisa. Eu tinha 5 grandes projetos para terminar na prefeitura de Campo Grande. O anel ferroviário, que me fez retirar os trilhos do centro-cidade. Os anéis rodoviários que eu construí, da saída de Cidolândia até a saída de Aquidauana, da saída de Aquidauana até o Trevo do Pimento, saída de Rochedo. Eu tinha o Soter para terminar. Bom, mudaram a legislação eleitoral quando o time já estava em campo. Criaram uma tal de verticalização. Então, alguns deputados estaduais que já estavam acertados comigo não puderam ficar comigo por conta da tal verticalização. Então, os 5 grandes projetos que eu tinha para terminar, eu consolidava o meu nome na prefeitura de Campo Grande. Eu não tinha desfavelado ainda Campo Grande, que era uma meta que nenhuma capital do Brasil conseguiu e nós em Campo Grande conseguimos. E a verticalização fez com que alguns que iam me apoiar não pudessem me apoiar, porque na televisão e no rádio eram obrigados a dizer que estavam com outro. Eu, segundo o Antônio João, eu amarelei, que era meu adversário. Sim. E depois, no final da vida, que Deus o tenha, acabou sendo meu amigo. O senhor falou que cumprimenta Zeca na marra, brincando. Alguém o senhor não cumprimenta hoje? Não, eu cumprimento a todos. Ninguém? Não, ninguém. Tá. Ninguém. Governador, Tem uns que não querem me cumprimentar. Eu fico com a mão estendida, ele fala, eu disse, maleducado. governador, antes de a gente ir para a etapa agora para final mesmo, em relação à eleição municipal, o senhor apoiou o então secretário de obras, Giroto, para a prefeitura. Foi. E ele foi para o segundo turno com Foi o Bernal, segundo turno para o Bernal e o Bernal ganhou de mim, de todo mundo. Ganhou de todo mundo. Aquela eleição... Levamos um pau. Nos bastidores do governador. Até o dia da convenção, o Bernal estava aguardando uma ligação do MDB para fazer parte da base do Giroto. Mas não houve esse acordo. Posso contar outra pimenta? Sim. Por favor. Bom, me protejam depois juridicamente. O Bernal estava acertado conosco. Sim, para ser o sim. vice. Pelo menos 80% acertado. Não estava 100% porque não se concretizou. Aí teve alguém do PT que disse, não, rapaz, nós dobramos a aposta do lado de lá. E em latim a gente fala assim, pecunia omnia vit. Vou traduzir. Grana vence tudo. E nos compraram o Bernal.
Esse é o fato. Ele tava fechado com o MDB. Vamos retificar um pouquinho. Conquistaram o Bernal. Eu lembro que até no dia da convenção, Fabiano, no dia da convenção, estávamos esperando a resposta dele. A convenção estava acontecendo do MDB, acho que no Guanandizão. Não me lembro onde é que foi. Do Gilmar, era no outro ambiente. Aí eu estava conversando com os dois, falando ele arrumou o Gilmar Olart e ele se lançou candidato. Agora, naquela eleição, governador, aconteceu um episódio, não sei até que ponto isso impactou. Lembra do vídeo vazado? De uma reunião que o senhor fez com os comissionados? Sim, lembro bem. Disseram que eu estava obrigando aquele vídeo, de alguma forma, repercutiu negativamente no desempenho do Giroto? Repercutiu negativamente e depois viram que aquilo era uma reunião em âmbito partidário, na sede do MDB, fora do expediente público e que nada tinha a ver. Mas os adversários usaram aquilo e aquilo prejudicou. Entre coisas que prejudicaram, imagino que o senhor possa ter, e aí o senhor me corrija se estiver errado, alguma mágoa. Por exemplo, eu vou colocar 2 nomes aqui para sintetizar um pouquinho o que eu estou querendo perguntar. A senadora Tereza Cristina é uma cria política do senhor. Dizem que é uma cria política. Tem que perguntar para ela se ela se julga cria política do André, ué. Mas ela começou com o senhor como secretária, Começou. E ela foi uma excelente secretária. Ela fez pela quantidade de trabalho. Quantitativamente, a Tereza é inigualável. E qualitativamente, muito boa. Então, foi um dos nomes que eu tive visão de enxergar nela que ela poderia ser uma boa secretária, e foi. Começou comigo, então é minha cria, tem que perguntar para ela. O senhor tem alguma mágoa por esses... Não. No começo a gente menti que não ficou com dor de cotovelo. No começo a conversa fiada. Nós somos humanos, eu fiquei com uma baita dor de cotovelo, né? Mas paciência. Não é mágoa, não tem mágoa. Não, mas eu reclamo dela, digo, você me abandonou. Mas eu converso com ela me atende, eu atendo a ela. Quer dizer, ela mais me atende do que eu atendo a ela. Teve um episódio com a ministra Simone Tebet. O senhor a convidou para ficar no seu lugar, né, para disputar a eleição de 2018. Depois de alguns dias, ela desistiu da disputa. Ficou algum ressentimento desse episódio? Eu estava preso naquela época. Sim. E ela me visitava. Inclusive tentaram proibir ela de me visitar porque não queriam políticos me visitando. Aí os políticos deixaram de me visitar. Mas ela era advogada. E a advogada tem prerrogativa. Ela entrou, um juiz deu uma carteirada nela e ela deu a carteirada. Eu sou advogada e vou entrar. O senhor não conhece a lei? E ela entrou. E ela disse, olha, você tem uma semana. Eu sou seu pai político, o Rames Tebet, com o qual eu fui vinculado politicamente, falou no leito da morte. Siga politicamente o André. O pai genético sou eu, Rames Tebet, e o pai político daqui para frente vai ser você, 2 dias antes dele falecer. E ela sempre foi minha companheira. Aí ela foi lá e disse, e daí, o que nós vamos fazer? Não, eu não fui liberado a tempo, porque as pesquisas diziam que mesmo preso por um tempo, se eu fosse liberado a tempo para disputar, eu disputaria forte. Você tem uma semana para pensar. Pensa, ou não seja, ou seja e não desista. Depois outros fatores que ela que tem que dizer, fizeram-na desistir depois de um discurso empolgante na convenção, que fez com que a militância andresista vestisse a camisa dela. Ela que tem que dizer dos porquês que fizeram desistir, mas não tem mágoa. Cada um faz o que quer na vida. Da política, né? Essa mudança. E é ao povo que cabe o julgar. Nós não temos o poder de nos auto-julgarmos. E se fizermos auto-julgamento, dificilmente somos isentos o suficiente para fazermos um julgamento próprio. A gente sempre é condescendente conosco. Vereador, momento político atual. Hoje se fala muito em federações, fusões, incorporações. MDB e republicanos. Como o MDB do Estado avalia essa aproximação, que parece que está caminhando bem? Satisfatoriamente. Eu falei ontem com o nosso presidente nacional
Baleia Rossi, e ele me disse que tem 80% de se concretizar e que existem em alguns estados pequenos problemas. Aqui não haveria problema. Nós estamos recebendo o republicano, se assim ocorrer, de braços abertos, e creio piamente que o deputado Antônio Vaz, com o qual nós andamos no estado e por várias vezes fizemos acordos em alguns municípios, não recebe. Então, parece-nos que aqui haveria um fortalecimento tanto do republicanos quanto do MDB, né? Eu creio que seria satisfatório e muito bom para ambos aqui no estado. Creio que se concretize. Isso tudo, mais 30 dias, até o final de junho, tem que dizer, porque o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem que homologar os casamentos da forma como se fizerem. Casamento com comunhão de bens, casamento com separação, fusão, incorporação ou federação, né? Então, creio que vai ocorrer. O senhor está falando de federação e é de um jeito que a política mostra de alguma forma como vai se renovando hoje esse cenário de federações. O MDB é um partido histórico em Mato Grosso do Sul e no país. O senhor acha que ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, ou pegando talvez da última década, faltou ao MDB conseguir quadros novos para renovar? Faltou. E é isso que o Moca, como presidente estadual, eu e os 3 deputados estaduais e os amigos mais chegados, como o Marum e outros, a própria Simone, estamos tentando atrair novas lideranças. Nós vamos ter uma boa chapa de deputados estaduais, pré-candidato a deputado estadual, e uma boa chapa de pré-candidatos a deputados federais. Senado já é mais difícil, porque parece que o PP ou que é a vice ou que é o Senado. Então parece que nós disputaremos a eleição estadual e nacional do ano que vem com federais e estaduais em chapa aqui no estado, em parceria provavelmente com uma federação com republicanos. Governador, ex-governador André Puccinelli, ex-prefeito da capital, a quem a gente fez a estreia do podcast Política de Primeira. Eu agradeço porque o nosso podcast está chegando ao fim. Agradeço a todos que estão nos acompanhando e esse espaço vai se repetir aqui no Portal Primeira Página com esse conteúdo de política para você. Henrique Schuto, muito obrigado. Obrigado, governador. Muito obrigado pela participação, viu? Quem agradece sou eu. A você, Fabiano, a você, Chuto, em nome de vocês, a Ana, a TV Morena e a você que nos assiste. Provavelmente serei pré-candidato a deputado estadual. E o julgamento vai ser feito pelo povo de Campo Grande, principalmente, e dos municípios onde nós realizamos o trabalho. Cabe a você o julgamento. Um abraço, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.